O formato desta apresentação é mais ou menos idêntico, ou será quase idêntico ao das apresentações anteriores, ou seja, há uma primeira oração, como é óbvio, depois há a apresentação de cerca de 40 minutos sobre o tema. Quem tiver perguntas, vai fazendo as perguntas no nosso chat, no nosso local das perguntas, portanto na parte escrita, e o Casal Martins, que também está aqui connosco, será quem vai coletar as perguntas e verificar de todas as perguntas aquelas que serão as mais relevantes, e se houverem muitas, senão faremos os possíveis para responder a todas, e as perguntas serão respondidas no final, nos últimos 15, 20 minutos que teremos, esperemos, para responder essas perguntas. Mas as perguntas serão só por escrito. Também para dizer-vos que este é um tema que nós sentimos, foi-nos pedido pelas estacas, algumas estacas já tinham pedido e, no entanto, era também um tema que nós achávamos que era importante. Obviamente que será um tema muito abrangente, nós na área da literacia financeira temos muito para dizer. Hoje vamos apenas dar o início a um processo, ou seja, a um conjunto de apresentações desta área. Como não sabemos ou quais são os temas que os irmãos gostarão de ver abordados em próximas apresentações, no final eu farei correr uma espécie de um inquérito para que possamos aferir qual é ou quais são os temas que gostariam de ver abordados nas sessões próximas. E, portanto, farei correr isso no final. E agora vamos dar início, então. Presidente Nuno Ferreira, podemos dar início à nossa sessão normal. Obrigado. E obrigado por estar aqui connosco também, e obrigado a todos por estarem aqui. Eu pedia à irmã Fernanda Sousa, que ficou designada para fazer a primeira oração. Na realidade, eu não sei se ela está aqui, já está aqui mesmo no meu ecrã, mesmo em frente. A irmã Fernanda Sousa fará então a nossa primeira oração. Muito obrigado. Obrigado, irmã Fernanda. Bom, passando diretamente para a nossa apresentação, eu, como é óbvio, tenho aqui um ecrã para vos mostrar. Normalmente nós temos sempre um ecrã e, portanto, vou fazer aqui uma compartilhação, um compartilhamento de tela, como diz no português bom brasileiro. Eu penso que todos estão a ver. Façam só assim com os dedos, estão a ver. A tela está em branco, atenção. Estão a ver? Muito bem. Então, hoje, como todos, aliás, como foi dito nos convites que foram feitos e também durante a parte de divulgação, iríamos falar sobre literacia financeira. Eu vou tentar utilizar uma terminologia simples para que todos possam entender. Nem todos dominam da mesma forma a literacia financeira, nem todos têm os mesmos conhecimentos nesta área e, portanto, também para aqueles que já sabem algumas coisas, obviamente peço-vos um pouco de paciência porque alguns assuntos serão um pouco mais básicos, mas o que queremos na realidade é chegar a todos e colocar todos mais ou menos no mesmo nível de sabedoria em relação à literacia financeira. Portanto, vou apenas vou dando alguns exemplos das coisas que vão acontecendo. Hoje o que eu vos queria falar era essencialmente da relação com a banca, porque em termos de literacia financeira tudo começa normalmente com um banco, uma instituição financeira, mas essa instituição financeira normalmente é um banco, porque a primeira relação que nós temos com o banco é sempre uma conta de depósitos à ordem. Vamos chamar-lhe uma DO. Este é o termo técnico, não é, Presidente Ferreira? Presidente Ferreira, fomos colegas durante vários anos na banca e, portanto, quando eu disser DO, já sabem, estou a falar de uma conta de depósitos à ordem. As contas de depósitos à ordem é o clássico e é aquilo que é assim que se começa qualquer relacionamento com qualquer entidade financeira. Há sempre uma conta de depósitos à ordem. E vamos dar algumas noções talvez de algumas coisas que os irmãos não sabem e que se calhar convém saber, alguns cuidados a ter. Não vou entrar em grandes detalhes por causa do tempo, mas também não vou dar as definições porque não é necessário saber definições. Vou tentar falar daquilo que realmente é importante saber em relação às contas à ordem. E depois falaremos sobre os depósitos a prazo. Porquê depósitos a prazo e não outro tema qualquer? Na realidade, podíamos começar pelos créditos ou coisa do género. Acontece que
em termos de depósitos a prazo, ou seja, em termos de aplicação das nossas poupanças, onde pôr as nossas poupanças, eu vejo que há muitas pessoas que muitas vezes perdem dinheiro porque não sabem bem alguns detalhes que podem ser importantes para ou se ganhar mais dinheiro ou pelo menos não se perder. Para além de que a nossa Igreja incentiva muito a ter poupanças. E embora muitas vezes me digam, mas eu não tenho dinheiro suficiente para, se calhar, às vezes, chegar até ao final do mês, quanto mais para poupar. É verdade, mas não deixa de ser um incentivo de nós pouparmos. Se nós pouparmos 1 euro por mês, aliás, 1 euro por dia, teremos, no final do mês, 30 euros. No final de 6 meses, 3 vezes 6, 18, temos 180 euros. E no final de um ano, teremos 200 ou 360 euros. Portanto, às vezes, pequenas poupanças e esse incentivo deve ser feito, e pequenas poupanças fazem com que nós consigamos atingir objetivos maiores. Agora, convém já agora saber como vou utilizar este dinheiro e principalmente onde vou colocá-lo. Muitas vezes as pessoas perguntam-me, é melhor ter no banco ou melhor ter em casa? Tipo debaixo do colchão ou coisa do género. Já responderei isso mais à frente. Mas o que é certo é que convém nós sabermos como vamos tratar isto, e daí eu pensar que era importante falar sobre depósitos a prazo. Começando com as contas à ordem, nós chegamos a um banco e os bancos têm N produtos, isto já é uma terminologia bancária, para um banco uma conta à ordem, uma conta a prazo, um crédito, chama-se um produto. Portanto tem N produtos, nós pensamos nos produtos apenas como se fosse a massa e o arroz, mas não. Também uma conta de depósitos à ordem é um produto. E nós sabemos que os bancos têm variedíssimas soluções, têm variedíssimas contas, variedíssimos tipos de conta conforme o marketing que o banco tenha. Tal e qual como acontece noutro tipo de produto qualquer, quando nós vamos comprar arroz ao supermercado, ali ao Pingo Doce, ele tem diversas formas de arroz, não tem só arroz carolino, tem todo o tipo de arroz para que nós possamos alimentarmos da melhor maneira e da forma que queremos. Os bancos acontece o mesmo. O problema é que nós, como muitas vezes não dominamos esta linguagem, não sabemos qual é a melhor conta e muitas vezes queremos apenas uma conta à ordem. E ela existe. Então, a conta à ordem mais normal chama-se a conta base. É uma conta que é padronizada. Nem todos os bancos têm esta conta, ou seja, não é obrigatório que os bancos tenham esta conta, mas a maioria deles, principalmente os bancos mais conhecidos no mercado, têm esta conta. Chama-se a conta base. É uma conta que é padronizada, ou seja, o que ela tem é igual para todos os bancos. E assim sendo, permite-nos a nós comparar quais são os custos e os benefícios de banco para banco quando nós queremos abrir uma conta deste tipo e não sabemos que instituição financeira devemos escolher. Portanto, chama-se a conta base ou conta padronizada. Depois, para quem tem apenas serviços mínimos, muitas vezes dizem, eu pago 6 euros por mês de 114 pessoas, olha, eu sou 2. Espera que aqui o irmão Nery já foi cortado o som. Às vezes dizem, mas eu pago nas minhas contas bancárias, pago despesas de manutenção de 5 euros, 6 euros, mais imposto de selo, uma barbaridade. Bom, se quiserem, há a solução de conta de serviços mínimos bancários. Esta sim, todos os bancos são obrigados a ter e todos os bancos são obrigados a divulgá-la. Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo que explica muito melhor do que eu. É um vídeo do Banco de Portugal. Aliás, o Banco de Portugal tem um site, no site dele, eu também vou dizer isso, um local onde nós podemos recorrer a várias temáticas. Eu vou só fazer o stop to share para vos mostrar um vídeo que fala sobre os serviços mínimos bancários. Só um minuto, nada como... Ouvem? Conhece a conta de serviços mínimos bancários? É uma conta de depósito à ordem cuja comissão de manutenção está limitada por lei e que tem associado um conjunto de serviços bancários essenciais para a gestão do dia a dia. Para ter uma conta de serviços mínimos bancários, tem de solicitar junto do seu banco. Se já tiver uma conta de depósito à ordem, pode convertê-la gratuitamente numa conta de serviços mínimos bancários. Os bancos são obrigados a disponibilizar esta conta e, se quiser ter uma, só precisa que esta seja a sua única conta à ordem, a menos que se enquadre numa das exceções previstas na lei.
Se tiver a conta de serviços mínimos bancários, terá direito a um cartão de débito e poderá fazer depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e algumas transferências. E não fica impedido de ter outros produtos bancários, como depósitos a prazo, cheques ou crédito. Informe-se no portal do cliente bancário, disponível em clientebancário.eportugal.pt. Portanto, como estava a dizer-vos, esta é a conta de serviços mínimos bancários. Deixem-me só voltar ao ecrã onde eu estava. E, portanto, obviamente que tem limitações. Não pode dar contas, como eles disseram, não pode ter contas noutros bancos, não pode fazer todo tipo de transferências. Há um limite de transferências que podem ser feitas, mas o custo é baixíssimo. Por exemplo, no ano 2023 foi 4,98€, para salvo erro, por ano, não é por mês. Portanto, é um custo muito baixo em relação a uma conta normal. Portanto, se esse é o vosso, se podem ter este tipo de contas e se só precisa de uma conta para se transacionar com a banca, eu acho que os serviços mínimos bancários será o mais ideal. Procurem gente do vosso banco, os vossos bancos, de certeza que vos enviaram no início deste ano, no extrato bancário de janeiro, a informação sobre os serviços mínimos bancários. Mas também, se forem à página do vosso banco, tem lá as características desta conta. É uma conta que se pode poupar muito dinheiro, principalmente quando não se tem muito movimento bancário e se tem um banco apenas para fazer as transações normais. E depois, portanto, como eu estava a dizer, existem as contas ordenadas, as contas jovens, as contas a descoberto. Só aqui um reparo em relação às contas. Quando nós utilizamos dinheiro, ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá, imagina, 100€ na conta e faço uma transferência de 120€. A minha conta fica a descoberto em 20€. A descoberto é a terminologia correta, ou seja, fica em negativo 20€. Ou o banco diz, não senhora, não faça essa transferência. Se o banco tiver um acordo com o cliente em que ele pode utilizar o tal descoberto, obviamente o banco permite que a conta fique negativo, vai cobrar os juros e provavelmente imposto de selo também. Se o banco não tiver esse acordo com o cliente, pode deixar que a conta fique negativa, mas vai cobrar uma comissão e normalmente a comissão é alta. Portanto, ter cuidado com esta possibilidade de ter ou não ter a conta a negativo. O melhor é nunca ter. Mas se eu ocasionalmente posso vir a ter, então eu negocio com o meu banco, faço um contrato de uso descoberto ou uso de dinheiro que eu não tenho na realidade. É sempre de evitar, mas se o fazemos, que possamos alertar o banco para isso, para que tenhamos um contrato para não pagar comissões sobre coisas que não estavam acordadas. Okay? Em relação ao slide seguinte, em relação à parte de movimentação da conta e de abertura. Nesta parte de abertura eu queria alertar-vos para o seguinte: quando nós vamos abrir conta, os bancos pedem uma série de documentação e muitos de nós queixam-se que é muito documento e muitas vezes também durante a nossa vida como clientes deste banco, o banco vai pedindo atualizações e como costuma dizer, são chatos. Ainda hoje estava a falar com um amigo meu, estávamos a tratar sobre isto, estávamos a falar sobre esta temática e ele dizia, António Paulo, olha que até no outro dia eu tive que encerrar uma conta num banco e até para encerrar em conta eles pediram uma cópia da minha folha de ordenado. Porquê que eles precisam da minha folha de ordenado quando eu vou encerrar a conta? Realmente, pela lógica, parece não fazer sentido. Mas se nós percebemos a razão que está por trás disto, os irmãos conseguem perceber porque é que os bancos fazem isto e, acima de tudo, perceber que há coisas que nós devemos ter atenção a não fazer. Porquê é que eles fazem isto? Há uma lei, aliás, não é uma lei, é um combate, que é o combate ao branqueamento de capitais. E o branqueamento de capitais é combatido essencialmente através da banca. Portanto, os bancos têm leis muito rigorosas que os obrigam a conhecer os seus clientes. O banco precisa de nos conhecer. Ele precisa de saber, obviamente, quem nós somos, como é que nós nos chamamos, os nossos dados normais de identidade e por aí fora, mas principalmente onde moramos, o que fazemos e quanto ganhamos. Isto porquê? Porque transações normais numa conta
que tem movimentos normais, o banco está tudo ok. Vamos imaginar que eu ganho 1.000 euros por mês, todos os meses eu recebo 1.000 euros e o banco sabe que esse é o meu ordenado, portanto não há qualquer problema, até porque a conta ordenado vem identificado o salário da parte da identidade patronal. Se eu de repente recebo na minha conta 10.000 euros, o banco recebe um alerta do sistema. Portanto, os sistemas bancários, os sistemas informáticos dos bancos estão montados para alertar para qualquer situação anómala de movimentação da conta. Porque se eu recebo 10.000 euros e não tenho explicação para tal, o banco vai-nos perguntar o porquê. Provavelmente vai-nos perguntar o porquê. Porquê que devemos ter cuidado com isto? Muitas vezes para facilitar a vida de outras pessoas. Eu já ouvi irmãos dizerem: eu vou receber... Há um irmão que não quer pagar tanto de IMT, então pediu-me se eu podia receber na minha conta, enfim, aquela história. Cuidado com estas transações, porque o banco, obviamente não são os empregados do banco, andam lá com uma lupa todos os dias a ver, deixa-me lá ver o que é que o António anda a fazer. Nem pensar, há mais do que fazer do que isso. São milhões, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, tem mais clientes do que número de portugueses. Portanto, não são os empregados, é o próprio sistema que alerta, e o banco é obrigado a alertar as autoridades legais caso aquilo seja anormal. Portanto, quando há transações na nossa conta que não são as normais, o banco detecta isso e mesmo sem nós sabermos, o banco tem que comunicar isto a outras autoridades. E é essa a razão pela qual eles nos pedem esta informação toda. Quando encerra a conta, este amigo meu, eu perguntei-lhe logo: há quanto tempo tu não davas essa informação ao banco? Já há muitos anos. Pois, o que acontece é que o banco, ao encerrar a conta, quis ficar com o perfil dele limpo, porque os bancos são auditados, são inspecionados pelo Banco de Portugal, aliás, são as entidades mais inspecionadas de toda a economia. Não há nenhuma empresa que seja tão inspecionada como os bancos, e é por aí que eles têm que ser, os bancos têm que estar, como costuma dizer-se, limpos em relação a isso. Portanto, eles são exigentes e essa é a razão. Tem a ver com a lei de branqueamento, ao combate ao branqueamento de capitais. Portanto, e é padronizado para todos. Não é uma coisa de um banco que é mais chato que outro. Quando nós não damos essa informação aos bancos e os bancos insistem em pedir, pode chegar ao cúmulo do banco bloquear as contas e dizer: meu amigo, ou você nos dá a informação que quer, ou então nós não podemos continuar a fazer as transações. Pode acontecer. E a razão é esta. É para conhecer o cliente, porque os bancos têm essa obrigação. Depois, também saber, isto é simples, qualquer serviço bancário tem que ter sempre associada uma DO, seja ele um crédito, seja ele um cartão, seja ele qualquer tipo de relacionamento com o banco. O primeiro relacionamento é sempre a DO, é a parte clássica. E depois, em termos de movimentação da conta, as contas, como a maior parte já sabem, podem ser individuais ou singulares, solidárias e conjuntas. Por exemplo, eu tenho conta solidária com a minha mulher, ou seja, eu posso movimentar a conta. Movimentar significa, acima de tudo, debitar, tirar dinheiro da conta. Eu posso fazer isso sozinho e a minha esposa também. Eu sou solidário com ela e ela é solidária comigo com o que eu fizer. Daí chamarem-se contas solidárias. Contas conjuntas é quando para movimentar a conta é preciso pelo menos a intervenção de 2 titulares. Os titulares são aqueles que detêm a conta. E, portanto, isto é importante saber para que, por exemplo, quando no outro dia nós tínhamos uma amiga que os pais dela têm dinheiro, têm reforma, mas estão já acamados. A mãe quase já não se mexe, o pai está, enfim, a cabeça dele já não funciona bem, e ela, coitada, é que tem que sustentar tudo isto e não pode ter acesso aos pais, aliás, às contas dos pais, porque ela não faz parte da conta. E isso cria alguns transtornos. Portanto, se nós temos pessoas que temos a cargo e que vão a pouco e pouco piorando, vamos fazer, enquanto elas estão sãs, vamos tornar-nos solidários com eles na conta, vamos tornar uma conta solidária, e normalmente isso é fácil, tem que ter a intervenção de todos os titulares da conta para que isso aconteça. Só para dar mais algumas pinceladas em relação às contas à ordem, se não utilizam uma conta, encerrem-na. Encerrem a chegar ao pé do banco e dizer: eu quero acabar com esta conta. Obviamente tem que entregar tudo o que tem da conta. Porquê é que é importante? Eu já vi pessoas a queixarem-se porque diziam: eu tinha lá uma conta lá naquele banco, mas eu até mudei de casa e tal, já nem moro lá perto, mudei de banco e a conta está lá, tinha lá só €1, portanto não tem problema nenhum. Pensa ele,
poderá ter problema porque o banco vai continuar a debitar as despesas de manutenção e a conta vai ficando negativa. E o banco, embora comunique ao cliente que está a acontecer isso, como ele mudou de casa ou coisa do género, casou-se, entretanto, não liga, e o banco o que faz é que é obrigado a comunicar ao Banco de Portugal que aquele senhor está em dívida e passa a constar na lista negra, que é a chamada LUR, Lista de Utilizadores de Risco. Mais ou menos isto é dizer ao Banco de Portugal: o António é um caloteiro. E a partir daí todos os bancos sabem que o António é um caloteiro se eu quiser abrir uma conta num banco, se eu quiser aceder a crédito. Mesmo no banco onde eu tenho conta, eu vou ter que explicar porque é que estou na lista negra. E não vale a pena entrar por aí. Portanto, encerremos contas que não utilizamos. O uso do home banking tem a ver com fraude na utilização da banca. Não vou entrar neste detalhe de como é que vamos protegermos das fraudes. Só isso é uma temática para uma apresentação. Mas para dizer-vos que no home banking tudo está montado para que, quando há falhas, a falha nunca é do banco. Eu não estou a dizer isto do tipo malandros dos bancos, nunca é porque tem lá uns advogados que protegem os bancos. Não. Nunca é do banco porque o sistema do banco está montado para que não tenha falhas. Quando há falhas e se perde dinheiro e o cliente perdeu dinheiro, é porque o cliente não acautelou devidamente os cuidados. E por isso convém ter isso em atenção. Cuidado com aquelas operações que fazemos com o home banking. Faremos uma apresentação só sobre segurança na net e evitar as fraudes. E também em termos de contactos telefónicos, às vezes as pessoas dizem: o meu banco ligou-me a pedir. Os bancos, fiquem com esta ideia, o banco raramente, eu acho que nunca mesmo, liga a pedir o que quer que seja. O que o banco pode pedir é que a pessoa se desloque à sucursal ou vá ao home banking para completar uma informação, mas a pedir do tipo: diga-me lá como é que o senhor se chama, ou qual é o seu número de contribuinte, ou muito menos passwords, não, é porque não é o banco. Quando o banco quer alguma coisa, o banco liga a dizer, por exemplo: olha, a sua conta está negativo, ou é para informar, ou tem aqui um produto bancário, tipo um depósito a prazo que se calhar é do seu interesse, para vender. Ou então a dar um alerta: olha, fez uma transferência de 5.000 euros, normalmente não faz, é só para ter a certeza que é o senhor que fez a transferência, e portanto é um alerta, e aí pode fazer perguntas do tipo: onde é que mora, qual é a sua data de nascimento. Não vai pedir normalmente passwords nem nada, mas é só para ter a certeza que está a falar com o António, que foi o António que fez essa transferência. Portanto, tudo o que seja a pedir coisas e a dizer: dê-me aí informações, não é o banco, é outra pessoa qualquer. E no e-mail a mesma história, se vierem links, clique aqui para... Por favor, não o façam. Passando aqui a outra parte das contas que tem a ver com os cartões de crédito, só muito brevemente. Um cartão de crédito, aliás, os cartões bancários, que podem ser de débito ou de crédito. Na realidade, os cartões de débito são mais ou menos como estes que estão aqui. Como é que eu distingo um do outro? Se virem aqui, por exemplo, este é do Milênio, foi a imagem mais bonita, também porque trabalha lá, não é? Mas isso é outra história. E também porque o Presidente Nuno Ferreira também trabalhou lá também, não é? Como veem aqui diz débito. Débito. Novo Banco também diz ali débito. Eu não estou a ver porque tenho aqui a imagem por cima. Débito. Portanto, o que é que distingue um cartão de crédito de um débito? Pelo menos na palavra. Os de débito dizem sempre débito. Os de crédito nem sempre o dizem. Então aqui de crédito, estes dizem crédito, este não diz. Normalmente quando não diz é porque é de crédito. Se eu não sei, pergunto ao meu banco. Qual é a grande diferença? Um cartão de débito é o chamado cartão multibanco, na gíria. É aquele cartão que eu vou ali à máquina e tiro dinheiro, e estou a tirar dinheiro diretamente da minha conta. Faço uma compra e esse dinheiro da compra sai diretamente da minha conta DO. Um cartão de crédito não tira dinheiro da minha conta diretamente. Tira dinheiro de um empréstimo que o banco me fez. Quando o banco me deu um cartão de crédito, fez um contrato comigo e disse-me: este cartão de crédito tem 2.500 euros de saldo. É um exemplo. E, portanto, eu posso utilizar este saldo, mesmo que não tenha dinheiro na minha conta. Imaginando que eu faço uma compra hoje. Hoje é um mau dia porque estamos quase no final do mês. Sim. Imaginando que eu fiz uma compra no dia 1 de abril, dia das mentiras ainda por cima. Fiz uma compra e paguei com o meu cartão de crédito. Uma compra, eu tenho 2.500 de crédito, é o plafond, é o limite que o banco me deu. Eu fiz uma compra de 200 euros, comprei um fato muito bonito para mim, fato para o casamento, 200 euros, portanto, utilizei o crédito de 200 euros. Esses 200 euros não vão ser tirados da minha conta no mesmo dia. Só vão ser tirados da minha conta nos dias em que o banco vai, está estipulado qual é o dia, no contrato, normalmente é no final do mês,
O banco vai então no dia 21, é hoje, ou 22, ou 23, e vai à conta buscar os 200 euros que eu utilizei na compra em abril. Isto, por um lado, é bom porque eu, do dia 1 ao dia 20, são 20 dias praticamente, não é? 19 dias eu utilizei dinheiro que não era meu e não paguei juro, porque o banco vai buscar a totalidade, portanto, não pago juro. Mas se eu não tiver lá dinheiro, o banco vai dizer, ok, António, queres pagar estes 200 euros em quantas vezes? E eu posso ser em 6 vezes, ou em 4 vezes, ou num ano, e o banco vai-me dividir aqueles 200 euros em prestações. E volta a pôr 2.500 euros no cartão, porque entretanto só tinha 2.300 por causa da diferença dos 2.200. Agora, se eu utilizar o cartão de crédito, ou seja, o crédito, eu vou pagar uma taxa de juro muito alta. É a taxa de juro mais alta do mercado. E porquê? Por uma questão de marketing, mas também porque o banco tem que compensar as pessoas que, como eu fiz, comprei a 1 e só paguei a 19, utilizei dinheiro e não paguei nada por ele. E o banco tem que se compensar por aí. Os bancos, obviamente, vivem de comprar e vender dinheiro. É como a senhora dos morangos na praça. Nós não levamos a mal que ela leve um bocadinho mais do que o que comprou e, portanto, é assim que os bancos funcionam. Da mesma forma, o banco tem que cobrar ou tem que pegar em alguém para poder pagar esta parte. Ok? Isto são os cartões e estas são as grandes diferenças entre os cartões e os depósitos à ordem. Agora, falando um pouco de depósitos a prazo, entrando nesta temática de depósitos a prazo, para já é um depósito que é um depósito e tem um prazo, por isso é que se chama depósito a prazo, portanto tem um prazo de vigência a uma determinada altura que termina, contrariamente a uma conta à ordem. A conta à ordem só termina quando o banco disser não quer mais o António como cliente, ou eu disser acabou a relação com este banco, vou-me embora. Ou, portanto, no depósito a prazo não existe essa filosofia, tem um prazo definido. Depois, esta é a parte mais importante do depósito a prazo em relação a todas as outras áreas onde nós podemos aplicar as nossas poupanças. É que o capital está garantido. Ou seja, o dinheiro que eu lá ponho, o banco tem que retornar, tem que me dar esse dinheiro no mínimo no final do prazo do depósito. E, portanto, isto é importante e já vamos ver porquê, mas só antes disso vou dizer-vos, só apenas as instituições autorizadas pelo Banco de Portugal podem recolher depósitos a prazo. Eu digo isto porque às vezes os irmãos vêm ter comigo e dizem mas eu conheço uma instituição que está a receber dinheiro, mas eu pergunto, mas é um depósito a prazo? Eu acho que sim. Nunca se sabe bem se é, se não, já vamos ver como é que distinguimos, mas cuidado com depósitos que não são feitos em bancos autorizados pelo Banco de Portugal. Pode parecer uma coisa um bocado estúpida, mas claro que tem que estar autorizado. Pode ser, mas às vezes surgem soluções apresentadas por amigos, por membros de igreja até, que não são depósitos a prazo e não são em bancos autorizados em Portugal e, portanto, eu não estou a dizer para não fazerem, só estou a dizer atenção ao risco que pode estar associado, porque pode não haver legislação que proteja depois aquele nosso dinheiro. Como é que eu sei se o capital está garantido e se os depósitos na realidade são a prazo? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos a pôr dinheiro num depósito a prazo e não estamos. E isso é um bocadinho complicado. Eu vou mostrar-vos como é que nós fazemos isto. A partir do Google. Como os irmãos sabem, deixem-me só partilhar aqui o ecrã a partir do Google. Muito bem. Estão a ver, não é? Dedos no ar? Estão a ver o Google? Sim, senhora. Todos os bancos têm, é uma obrigatoriedade legal, têm que ter uma ficha de informação normalizada para qualquer depósito a prazo. Na realidade, para quase todos os produtos bancários, mas hoje vamos falar só dos depósitos a prazo. E, portanto, se eu for, por exemplo, ao site do Santander Tota, Santander Particulares, claro que vou começar por particulares, eu ando à procura de quê? De contas à ordem, portanto, produtos, cá está, contas à ordem, aliás, contas a prazo, créditos, poupanças, carrego aqui nas poupanças, e agora há aqui várias contas poupanças, das minhas poupanças, depósito jovem, depósito afogador, enfim, eu vou pegar neste, porque isto é apenas para exemplificar, depósito a prazo de 6 meses.
Ele vai-me abrir o site, vai-me dizer qual é os depósitos a prazo de 6 meses, por aí fora. Conhecer melhor este depósito de poupança. E aqui embaixo, de certeza que está, algures, cá está, ficha de informação normalizada. Eu clico e ele dá-me a informação sobre este produto, que neste caso se chamava, já não me recordo, mas está aqui a dizer, designação, depósito, poupança, 6 meses. Se eu for ao site do Novo Banco, vou só a 2 sites para verem que é mais ou menos igual, depende depois do site de cada um dos bancos. Novo Banco Particulares, a mesma filosofia de acesso, contas, crédito, poupanças, aqui, nas poupanças eu tenho contas poupança, depósitos a prazo. Depósito a prazo inferiores a um ano. Clico neste. Ele dá-me os vários depósitos a prazo, que tem que inferior a um ano, por 80 euros, não sei o quê, cá estão os vários, tem vários depósitos. Ver detalhe. E no detalhe, de certeza que está aqui uma folha, ficha de informação normalizada. Clicando, ele dá exatamente a mesma informação. Reparem, Novo Banco, e deste lado eu tenho o Santander. O que muda é o logotipo, às vezes o lettering também, mas o que lá está é igual para qualquer banco. E é aqui que eu consigo saber quais são as características do meu depósito a prazo, ou daquele depósito a prazo. E onde é que eu sei que realmente ele é um depósito a prazo? Para já, porque diz aqui, modalidade, depósito a prazo. Este também é um depósito a prazo, no Santander. Modalidade, depósito a prazo. E depois, como é que eu sei que ele tem capital garantido? Bom, ele é um depósito a prazo? Tem. Mas, mesmo assim, se virem cá em baixo, garantia de capital é o ponto 16. A garantia do capital, quer no seu vencimento, quer no caso da garantia da totalidade do capital. Portanto, tem capital garantido, quer dizer que o dinheiro que eu puser lá, eu não o perco. Se for ao do Santander, a mesma coisa, eles não numeram, não é o ponto 17, mas é na mesma história, cá em baixo. Garantia de capital. Existe garantia da totalidade do capital depositado. Portanto, é aqui na FIN, nós chamamos na FIN, é a terminologia mais correta, é aqui na FIN que nós sabemos quais são as características do produto e, acima de tudo, se ele é um produto que me garante o meu capital. Isto é importante porque muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem: António Paulo, agora estou lá, quero levantar o dinheiro no meu banco, e ele diz: mas se levantar dinheiro perde dinheiro. Outros dizem: não pode levantar agora, porque tem que vender a sua posição. Dizem coisas que eu não entendo, aquilo era um depósito a prazo, pensava eu. E muitas vezes eu peço: para trás de lá o que tens, e eu venho a descobrir que não é um depósito a prazo. Portanto, cuidado com esta terminologia. Se é um depósito a prazo, tem garantia de capital, mas mesmo assim, vejamos se assim é na tal FIN. Agora, vamos analisar a FIN, porque a FIN tem mais terminologia que se calhar não é assim tão óbvia. Como, por exemplo, o prazo é normal, mobilização antecipada, o que é isto? Renovação, moeda normal, montantes máximos, reforços, taxas de remuneração, regimes de capitalização. O que é isto de regime de capitalização? Quando é que eles me pagam o juro? Eu perco o juro, não perco o juro? Bem, eu vou voltar à minha apresentação, porque a minha apresentação pretende fazer isto de uma forma mais sistematizada, ou seja, vamos abordar estas terminologias, mas de uma forma que possamos entender o que está a passar. Só o que é que o banco quer dizer com isto? Vou partilhar de novo. E, portanto, deixem-me cá. Portanto, tem um prazo mínimo e tem um prazo máximo, portanto, na FIN, de certeza que está a dizer qual é o prazo e se tem renovações, ou seja, imaginando um depósito a prazo a 12 meses, vai lá dizer, nós já vamos ver essa FIN, mas vai lá dizer se o prazo é 12 meses e se termina e acabou, não tem mais renovação, ou se tem renovações e se são automáticas. Portanto, uma renovação é, passado 12 meses, ele renova automaticamente por mais 12 meses. Normalmente a renovação é pelo mesmo período do prazo inicial. Um depósito a prazo a 6 meses, que se diz renovações automáticas, quer dizer que no final de 6 meses ele vence, paga o juro, normalmente é assim, paga o juro, e renova por mais 6 meses se nós não dissermos nada. Poderá acontecer renovar por menos meses, mas tem que lá estar escrito, ok? Na parte da renovação. Portanto, há aqui prazos que nós temos que acautelar. Depois também, em relação a outros conceitos que são a mobilização antecipada. Mobilização antecipada é um termo para designar: eu quero tirar o dinheiro antes do prazo. Antes do depósito vencer, eu quero tirar de lá o dinheiro.
É possível ou não é? Na maioria dos casos é possível, mas pode acontecer não o ser, e nesse caso tem que estar escrito na FIN, mobilização antecipada não é possível, ou não é possível mobilizar antecipadamente o capital. Mobilizar quer dizer torná-lo móvel, ele está lá paradinho, mobilizar antecipadamente é mexer nele antes do prazo. Estes bancários criam estes termos, parece que são eles que entendem, mas é muito mais fácil quem está na banca dizer mobilização antecipada do que dizer o cliente quer levantar o dinheiro da conta. Isto é uma coisa muito comprida. Então é mobilização. Depois, liquidez. O que é isto da liquidez? Normalmente não vem na FIN, não é nenhuma das características, mas às vezes pode falar. A liquidez tem a ver com, ok, eu vou buscar o dinheiro hoje. Eu hoje tenho um depósito a prazo, tenho lá 1.000 euros, quero levantar 100 euros do depósito a prazo. Se o banco disser, ok, é hoje o seu dinheiro está na sua conta de depósitos à ordem. Ou seja, o banco passa da minha conta de depósitos a prazo para a ordem hoje. Se é hoje, quer dizer que é liquidez imediata. Quanto mais líquido for, quer dizer que mais rápido o dinheiro está na minha conta à ordem. Se a liquidez for uma semana ou um mês, então a liquidez é uma semana ou um mês, como é óbvio, não é? Mas convém saber qual é a liquidez do produto, porque a gente sabe, ok, eu posso levantar a qualquer altura, mas quando é que ele está disponível? Demora 2 dias. Se for numa urgência, se calhar 2 dias é pouco. Ou, aliás, é muito. Portanto, convém nós sabermos o que é isto da liquidez. E esta é o que quer dizer. Depois, remuneração quando se fala remuneração, fala qual é a taxa que está associada ao depósito. Pode ser fixa ou variável. Variável tem a ver muitas vezes com o mercado, tem a ver com o próprio montante e, portanto, a maior parte das vezes é com o mercado. Mas também tem que estar na FIN qual é a taxa de juros, qual é a remuneração. Quando fala em remuneração, é a taxa de juros. E depois aparece lá sempre a TANB e a TAN. A TANB é a taxa anual nominal bruta. Porquê que é nominal? Porque aqueles, por exemplo, 2,5% ao ano, o banco não calcula ao ano. O banco calcula o juro, não é o banco. Todas as instituições financeiras calculam o juro ao dia. E, portanto, quando passa um ano, o que eles fazem é multiplicam por 365 dias. 360, normalmente. Porque é o banco, é o ano comercial. Não vale a pena entrar aqui em muito detalhe. É a taxa bruta. A EL é líquida porque entra em linha de conta com os impostos. E a FIN refere normalmente as duas. Quando nós queremos comparar 2 produtos, nós devemos olhar, então, qual é aquele que dá maior taxa líquida. Embora a parte do imposto é sempre igual, é uma porcentagem, acho que é 0,28%, aliás, 28% do juro. Este é o DP, a taxa. E o juro pode ser simples ou composto. Juro simples, no final de cada prazo, o banco paga-me o juro correspondente àquele período. Juro composto, no final de cada prazo, o banco agarra no dinheiro do juro e soma ao capital. Imaginando, eu tenho 100 euros lá a render. No final do ano, eu tenho 100 euros mais 2 euros de juro. No período seguinte, no ano seguinte, o capital já não são 100 euros, são 102 euros. Isto no juro composto. Se fosse juro simples, continuava a ser 100 euros, porque os 2 euros o banco punha na minha conta à ordem. Ok? E depois, é muito importante saber quando é que se pagam os juros, porque isto determina o período de capitalização. E é aqui que muitas vezes as pessoas perdem dinheiro. Porquê? Um depósito a prazo pode ser a um ano, mas com períodos de capitalização mensais, ou semestrais, ou trimestrais. Pode acontecer. Ou seja, eu ponho lá 100 euros e o prazo é de um ano. Daqui a um ano, vence, como costuma dizer-se, termina o depósito ou renova-se automaticamente. Mas o banco diz, mas olha que eu pago-lhe os juros trimestralmente. Portanto, eu faço um depósito a prazo hoje, 100 euros, e daqui a 3 meses eu estou a receber o juro correspondente ao trimestre, não é correspondente ao ano. Correspondente ao trimestre que decorreu. Portanto, nós estamos em abril, maio, junho, julho. Em julho, eu recebo o juro do trimestre que decorreu. Julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro, volto a receber o juro do mesmo capital. E por aí fora, até o prazo do depósito se vencer. Onde é que nós podemos perder dinheiro? É quando levantamos o dinheiro antes do período de capitalização terminar. E muitas vezes nós não sabemos, há pessoas que não sabem que se calhar se levantasse o dinheiro, em vez de ser hoje, se levantá-lo amanhã, não perdia o juro, porque o banco só paga o juro quando passam os 3 meses, neste exemplo. Portanto,
Se eu em outubro vou receber a segunda vez o juro, eu vou tentar não levantar o dinheiro, mesmo que necessite dele, até o juro daquele período me ser creditado. Caso contrário, eu perco o juro do período. Eu só perco o juro daquele período. Nunca perco o capital, ok? Capital garantido. Mas perco o juro do período. E eu já vi muitas vezes irmãos dizerem: perdi o juro, não reparei, havia lá uma coisa qualquer do capital e não sei o quê, do período de capitalização, e não sabia o que era aquilo, e perdi 30 euros, não é muito, mas é dinheiro. É sempre dinheiro. O dinheiro é sagrado. E, portanto, é sagrado porque é para ser bem utilizado. E nós utilizamos bem o nosso dinheiro. Portanto, vamos fazer tudo. Este é para ter em conta. Período de capitalização, ver qual é e tentar não levantar o dinheiro antes do período de capitalização, a não ser que seja mesmo necessário. Obviamente, não vou deixar de pagar ao médico ou ter uma doença porque não quero levantar o dinheiro. Doutor, desculpe lá, tenho que lhe pagar daqui a um mês porque tenho o juro a vencer-se. Bom senso. Mas, pelo menos, sabemos o que estamos a fazer e é consciente a decisão. Ok? Reforços. Reforços é quando eu faço um depósito, por exemplo, de 100 euros a um ano e o banco diz, sim, pode ter reforço, ou seja, todos os meses pode pôr cá o que quiser, ou está estipulado o mínimo, ou até o máximo. Chamam-se reforços. É ir pondo dinheiro. Há depósitos que permitem eu ir pondo dinheiro ao longo do próprio depósito, há outros que dizem não, é o que põe cá hoje e só daqui a um ano pode ir buscá-lo ou pode ou renova. Portanto, não, se não há reforços, não há reforços. Ok? Só que apenas uma questão também importante. E vocês compreendem isto rapidamente. Se um banco paga juros trimestralmente, a taxa de juro desse depósito é tendencialmente mais baixa do que se ele pagar juros semestralmente ou anualmente. Compreende-se porquê? Porque o banco sabe que, como paga trimestralmente, vai pagar menos, porque a tendência para nós tirarmos o dinheiro de lá é maior do que se estiver lá um ano. O banco não paga tantas vezes, portanto, faz uma taxa de juros normalmente maior. Portanto, quanto maior for o prazo de capitalização, ou seja, o prazo em que paga juros, normalmente maior é a taxa de juros. Neste caso dos reforços, podem ser periódicos, todos os meses, ou que são programados, ou então ocasionais. Tenho aqui um dinheiro a mais, vou lá pôr mais um bocadito. Ou todos os meses eu ponho lá 100 euros, 50 euros, e está programado, e até posso dizer ao banco, vá à minha conta todos os meses e tire 50 euros, ponha aí. E o banco faz isso de uma forma programada. Tem que ser um depósito que aceite reforços. Depois, estes são os riscos associados, risco de perda de juros, que já falámos, capitalização mais longa, maior remuneração e ficha de informação normalizada, vamos vê-la outra vez, só para agora olharmos para ela com outros olhos, já que agora já sabem mais ou menos como é que ela se processa. Estamos a terminar com isto, deixem-me só fazer o share aqui do ecrã, cá está, esta de casa é do novo banco. Portanto, condições de acesso, ele diz que é uma conta de depósitos à ordem, para clientes particulares, tal, modalidade, é um depósito a prazo, cá está, 3, 6 ou 12 meses, tem a data de início, é a data em que é constituído o depósito, data de vencimento, a data fim do prazo, mobilização antecipada, já sabemos o que é, ou seja, eu posso tirar de lá o dinheiro, são permitidas mobilizações antecipadas parciais, ou seja, apenas uma parte, ou totais, deixa que eu não estou a ver isto, tenho aqui isto do outro lado, ou totais, a qualquer momento, com penalização total dos juros vincendos e não pagos. Esta malta da banca, juros vincendos e não pagos. O que é isto? Bom, juros vincendos são os juros que ainda estão por pagar. Ou seja, a tal história. Eu em outubro, de julho a outubro, eu em julho recebo o jurito do meu depósito. De julho a outubro, eu vou continuar a receber, aquilo vai continuar a gerar juros. Mas se eu não respeitar o período até julho, esses juros vincendos que estão ainda por pagar não serão pagos. Ok? Vincendos e não pagos. Os juros que já estão para trás são juros vencidos. Aqueles que ele já pagou são os vencidos. Os que estão para a frente são os vincendos. Portanto, quando se diz juros vincendos não pagamos, quer dizer que não respeitamos o período e, obviamente, o banco não paga. Depois, quando se é sistema antecipado, o encerramento da conta DO. Se encerrar a conta DO, obviamente, acaba também a conta DP. E depois aqui há uma série de coisas que nós não temos tempo, nem devemos, nem sabemos
Aliás, sabemos, mas não vale a pena entrar em detalhe porque cada conta depois tem a sua terminologia específica. Não é renovável, está aqui a renovação não aplicável, é o euro, montante mínimo, montante máximo, manutenção, reforços não aplicável, ou seja, este é dos tais que eu não posso pôr lá dinheiro, não é reforços, taxa de remuneração cá está, montante constituído, mínimos, tem as TANBs, onde é a 6 meses, a 3 meses, a 6 meses e a 12 meses, portanto é dos tais que, conforme eu deixo lá o dinheiro, ele vai ficando com mais taxa de juros. Cá está a TANB e a TANL. 28% TANL diz aqui. Vai para IRS, para o Estado, 28% desse juro. Portanto, não tem regime de capitalização, ou seja, é juros simples, os juros, a base de dados, a base de cálculo de 360 dias, os juros são pagos no final do prazo, o regime fiscal, informação de DP, exceto a aplicação fiscal, isto é mais ou menos indiferente, outras condições que convém ler. Garantia de capital já vimos, e depois o banco diz que tem o fundo de garantia de depósitos, qual é a instituição que está por detrás, é o novo banco, e a validade das condições são as validades. Se formos ao Santander, é precisamente a mesma terminologia, cá está prazo 6 meses, embora sejam produtos diferentes, tem mobilizações antecipadas, é permitida a mobilização antecipada, sendo a mobilização total dos juros vincentes, os juros que estão para a frente, renovação, que diz como é que é feita a renovação, moeda ao euro, montante mínimo, taxas de remuneração, os reforços não são permitidos reforços, este também, capitalização sem possibilidade de capitalização de juros, ou seja, juros simples, como é que é calculado os juros, e por aí fora. Portanto, para verem que a FIN é o local onde podemos verificar sempre quais são as características do meu depósito. Convém terem atenção, não vou fazer o share do ecrã porque estamos a terminar esta parte da apresentação. Convém, se nós temos um dinheiro de lado, por favor, não o deixem em casa. Em casa vem um incêndio, vem uma inundação, vem um ladrão e o dinheiro desaparece. No banco, as pessoas dizem, e o banco vai à falência. Quando o banco vai à falência, meus senhores, é que está toda a economia minada. Porque os governos têm tendência a segurar os bancos, porque um banco que cai não é como o Pingo Doce. Se acabar o Pingo Doce, o Lidl e o Intermarché esfregam as mãos de contentes. Porque é menos um na concorrência. Nos bancos não é assim, porque os bancos estão todos interligados. Caindo um, puxa os outros todos. Por várias razões, não vale a pena, mas é terrível. E é terrível para a economia. E, portanto, há sempre uma tendência dos governos segurarem os bancos, e isso dá muita polémica, enfim, há muita política à volta, mas o que é certo é que o dinheiro no banco é mais seguro do que em casa, até porque no banco gera juros, se for bem aplicado, para que esse juro não seja, aliás, para que o nosso dinheiro não seja comido pela inflação. Não nos esquecemos que a inflação, neste momento está a 2,6%, significa que o que eu compro hoje com 100 euros, daqui a um ano, se tiver a mesmo 2,6%, eu compro menos 2,06 euros do que comprava. Portanto, o meu dinheiro vale menos quase 3 euros. Se eu conseguir um depósito a prazo que me compense, é ótimo. Para além de que, convém sempre terem atenção que, mesmo o depósito a prazo, mesmo a taxa de juro, há uma parte que é para o Estado. Portanto, se a taxa de juros dizem é 2,6%, convém ver a TANL para ver se é mesmo 2,6%, porque se não for 2,6% não é igual à inflação, vamos procurar um outro que seja melhor. A forma como nós gerimos as nossas poupanças, se põe mais de um lado ou no outro, é outro programa, é outra apresentação, para que também vocês não fiquem quase a adormecer com tanta terminologia. Da minha parte, eu não tenho mais nada a dizer sobre a apresentação. Passávamos agora à parte das perguntas, a não ser que o Presidente Ferreira queira, antes da sua mensagem, obviamente, dizer alguma observação como banquário, como bom bancário que foi, se dizer alguma... Sobre este tema, sem querer demorar muito, só vou referir o seguinte: normalmente, a nível de depósitos a prazo, as melhores condições a nível de depósitos a prazo encontramos-las online, portanto, nas plataformas digitais, seja no site do banco ou na aplicação para o telemóvel. Normalmente, a nível de depósitos a prazo, aí estão onde estão as poupanças que têm melhor taxa de juro, que são melhor remuneradas. É apenas uma dica para vos poder ajudar. Exato. Não, mas é uma boa dica, porque os bancos fazem isso para que as pessoas evitem ir aos balcões. Ou seja, quanto mais nós utilizarmos o serviço online, com todos os cuidados, melhor, porque normalmente é mais barato. Aliás, todas as empresas hoje em dia fazem isso, as agências de viagens fazem isso também, já começam a fazer isso. Helder Sister Martins, agora passávamos à parte das perguntas, não sei se conseguiram... Tem algumas aqui.
A primeira pergunta aqui é a do Leandro mesmo, né? Ele quer saber qual categoria se enquadra as contas digitais. O que é para ele uma conta digital? Resta saber. Uma conta de depósitos à ordem é uma conta, se lhe dissermos que ela é assim, se ela foi constituída online, e se é tudo feito online, será que ela é digital? Se calhar é. Mas a nível legal, o que interessa é o que é que a lei diz sobre o assunto para nos protegermos em caso de haver algum problema. A nível legal, independentemente de ter sido através da plataforma online, do que foi, a nível legal, é considerado um depósito a prazo ou não? Se é, tem um regime legal próprio. Se não, então é outra coisa qualquer e depende do que seja, porque fora dos depósitos a prazo existe um universo imenso de aplicações e de sítios onde pormos o dinheiro. Uns de mais risco, outros de menor risco. Portanto, aí a resposta é ver se é um depósito a prazo. Eu hoje falei de depósitos a prazo. Noutras apresentações podemos falar de outras aplicações. Mas se é, independentemente da forma como se constituiu esse depósito, se é um depósito a prazo, então é um depósito a prazo, basta ver a FIN. Se ele tiver uma FIN, mesmo que tenha sido feito online, é um depósito a prazo. A próxima pergunta é se o depósito a prazo é possível que a taxa de juros seja negativa. Até ele coloca aqui, né? Nunca. A pergunta de um terceiro, né? Nunca por uma razão muito simples. Se a taxa de juros é negativa, ninguém compra. Isso é a mesma coisa que a dona Alice ali na banca da fruta, dizer, eu tenho aqui uns brancos todos podres. Ninguém compra. São todos muito baratitos, mas ninguém compra. Ninguém vai comer, agarrar nos brancos depois para deitar fora. Aqui ninguém aplica dinheiro para perder. A taxa de juros negativa existe no crédito, que é outra vertente. Pode existir no crédito, por razões que, enfim, já existiram no passado, mas nos depósitos, não, porque senão ninguém compra. Não há taxa de juros negativa. O que pode acontecer é a remuneração. As pessoas podem pensar, será que a remuneração, ou seja, a taxa de juros começou por ser positiva e depois, com o tempo, degenera em negativa? Não pode, porque isso tem que estar nas condições da tal FIN, tem que estar lá a dizer, e se isso acontecesse, que nunca aconteceu, mas se isso acontecesse, tinha lá a dizer, atenção que a taxa de juros pode ser negativa, caso, tinha que estar lá muito bem explícito isso, mas depósito a prazo não. Na verdade, talvez um pouco de confusão, porque no Brasil tem os juros e tem a correção monetária. A correção pode ser negativa, porque é uma soma dos dois. Eu acho que essa pode ser. Os juros é sempre positivo. Eu, quando estava a fazer esta apresentação, pensei, bom, nós temos muitos irmãos brasileiros e de certeza que vai haver muita pergunta, porque no Brasil de certeza que é diferente. Cá no Brasil, ou Cabo Verde, ou Angola. Atenção que eu estou a falar do sistema bancário português, que é idêntico em todos os países da União Europeia. Não é igual, mas na União Europeia as leis bancárias são quase todas iguais. Até porque nós estamos dentro do euro e não podemos fugir de algumas leis. Portanto, aqui em Espanha, a lei é mais ou menos a mesma. Fora daqui do sistema bancário português, ou o eurosistema, não sei como é. Portanto, esta é a realidade da banca em Portugal, banca europeia. Outra pergunta é, como o tratamento dos rendimentos de depósito a prazo frente ao IRS? Não percebi. Como é o tratamento dos rendimentos dos depósitos a prazo frente ao IRS? O IRS de seu imposto de renda, né? Como é que é o IRS dos depósitos a prazo? O juro é tributado, só o juro. Portanto, se eu recebo 2,5% de juro, esses 2,5%, 28% desses 2,5% vão para o Estado e o banco faz isso automaticamente. Não precisamos nos preocupar. O banco faz automaticamente isso. Ele já desconta. Aliás, se os irmãos tiverem depósitos a prazo, vão de reparar quando o banco manda o extrato daquela conta, diz o valor, de quanto é que foi e quanto é que foi de imposto. Portanto, nós não nos preocupamos com isso. O banco faz automaticamente. Aqui ele coloca, para os rendimentos dos depósitos a prazo, deverão ser colocados no anexo E, mas terão de colocar todas as contas. Acho que isso deve ser no imposto de renda, né? Não é um depósito, deve ser uma outra coisa. Peço desculpa, nesse anexo tem a ver com o tipo de investimentos, não com os depósitos a prazo. Os depósitos a prazo não contam para essa categoria, não tem que se preocupar. Não. Porque, como eu disse, o Estado faz isso automaticamente nos bancos. Os bancos, aliás, é como o nosso patrão, quando nos paga, a nossa empresa dá uma parte ao Estado, é o IRS. Depois, obviamente, há o acerto, mas aqui nos juros não há acerto nenhum. O Estado tira e pronto. E é o banco que faz isso. Tudo o resto
são outros investimentos, que têm outra forma fiscal. Uma outra pergunta assim, ele está falando sobre juros compostos, né? Ele fala assim, capitalização de juros, eles acumulam no momento em que aplicamos, aumenta o capital que vai render juros? A ser juros sobre juros. No juro composto, o juro que foi gerado naquele período, imaginando um ano, o tal exemplo que eu disse, 100 euros. Daqui a um ano eu tenho 102 euros, 2 euros que corresponde ao juro. Esse juro vai somar ao capital e no ano seguinte, o capital que eu lá tenho que vai gerar juro são 102 que vai gerar juro. Portanto, no ano seguinte não vai gerar 102, vai gerar 102 mais o juro dos 102. Isto, se calhar não estou... De outra forma, se for simples, todos os anos o capital é o mesmo. O capital não cresce. Se for juros simples, o capital que está no depósito é sempre o mesmo. Se for... Portanto, como não cresce, porquê? Porque o juro é posto na minha conta de depósitos à ordem, na DO. Portanto, o capital é sempre o mesmo. Se for composto, o juro vai somando ao capital e, portanto, o próprio juro também gera juro. Vai somando, portanto, o capital vai crescendo. A Rafaela pergunta aqui, seria interessante falar de PPRS? Plano de Poupança Reforma? Sim, isso é uma apresentação que nós faremos. A ideia é fazer sobre créditos, seguros, fiscalidade, planeamento financeiro em casa e também outras formas de poupança e fraude informática. Eu já vou pôr essa. O Pedro faz uma outra pergunta. O DP trimestral com renovação automática pode dar mais juros do que o DP anual? Com renovação, não. Se é anual, normalmente o anual, quanto maior for o período de capitalização, normalmente maior é o juro, porque o banco... Uma coisa é o banco saber que tem que pagar 3 em 3 meses, outra coisa é o banco saber que só vai pagar daqui a um ano. Portanto, se o banco sabe que só paga daqui a um ano, obviamente que agarra naquele dinheiro e aplica-o. Os bancos não ficam com o dinheiro parado lá, o dinheiro não está lá dentro de um cofre. O banco agarra naquele dinheiro e aplica-o noutras situações. Se sabe que aquele dinheiro pode aplicá-lo no prazo de um ano, porque só vai pagar o juro daqui a um ano, faz uma taxa de juro maior. Portanto, juros de capitalizações anuais são maiores que as trimestrais. As trimestrais são as mais baixas. Aliás, as mensais são as mais baixas. Mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Cada uma normalmente mais alta que a outra. O Tiago Gago faz duas perguntas, na verdade. Como investir em títulos públicos? Ou vale a pena investir em títulos públicos? Ele deve estar a falar dos certificados da Forro. Como fazê-lo? Agora até pode fazê-lo online. Mas eu sei que há vários bancos que já comercializam isso. Eu acho que o CTT comercializa isso. Os certificados da Forro são de capital garantido também. Mas não são depósitos a prazo, atenção. É outra coisa. Nem é comercializado por uma instituição financeira, é pelo Estado. Somos nós a financiar o Estado. Mas são também capital garantido. Aqui é um pouquinho longo, mas na verdade o irmão quer saber o seguinte: os bancos, quando você pede, quando você muda de residência, né, entendo, os bancos às vezes podem bloquear a conta. Como evitar esse problema? Porque você perde a residência. Mas se a pessoa muda de residência, o banco não sabe como muda de residência. Ele fala, o problema da documentação é muito mais difícil para os imigrantes, porque os permites de residência vencem e está impossível renovar, né, nem receber o novo cartão, e os bancos ameaçam fechar a conta. Há opções para estrangeiros ou para cidadãos que possam usar para evitar esse tipo de problema? A melhor maneira é chegar junto do banco e falar com o gerente de conta, ir mesmo ao balcão e falar no balcão e expor o problema. Eu não diria os bancos ameaçam. Os bancos, é como eu disse, os bancos são obrigados a conhecer o cliente e são obrigados a não cobrir algumas situações. Se o banco faz isso, pode ser penalizado, grandemente penalizado. Então o banco não faz. E, portanto, o banco protege-se, basicamente. Nessas situações, eu não conheço os detalhes da lei em termos de imigração para depois na banca, mas a melhor maneira é sempre chegar ao pé do banco, expor a situação, sem esconder, e dizer, olha, passa-se isto, tenho este problema, o que é que eu posso fazer? E o banco de certeza que terá alguma solução. A Luísa pergunta aqui, o que mais compensa? São DP ou títulos de aforro?
obrigações, linfados ao Estado. Isso depende da taxa de juro, depende do período de capitalização, depende de uma série de coisas. Alguns pagam taxas de juros maiores, mas eu digo, mas imagina que eu preciso do dinheiro aqui a 3 meses. Posso precisar, então se calhar é melhor pôr numa coisa que me possa ir buscar o dinheiro. Portanto, nunca há uma resposta linear em qualquer coisa. Eu só posso responder linearmente quando os produtos são idênticos. Agora, quando há nuances entre eles, agora depois depende de cada um para que é que eu quero a poupança. Se é uma poupança a longo prazo, se é uma poupança a curto prazo. O normal que nós olhamos é sempre a taxa de juros, não é? Quanto maior a taxa, melhor a aplicação. Mas taxa de juros mais alta poderá significar também que eu, se calhar, não posso ir buscar o dinheiro tão rapidamente. Por isso é que é mais alta. É por isso que o Arnaldo pergunta, por que a taxa no estrangeiro é de 6,7% e em Portugal é 1,6%, 1,4%? E, portanto, estamos na Europa. Levava-nos a uma discussão enorme, mas também depende do que para ele o que é estrangeiro, não é? Mas isso era uma discussão enorme. As taxas de juros variam conforme o mercado e até política podemos trazer aqui para o debate por causa disso. Não vale a pena. Já não é uma pergunta que tenha muito a ver com a nossa parte, com a nossa área. Eu gostaria de responder a todas as perguntas, mas nós já ultrapassamos o tempo. Eu gostaria ainda de dar a palavra ao Presidente Ferreira para ele terminar, a não ser que haja alguma questão aí que o irmão Martins ou o Cícero Martins vejam que seja assim uma questão bem relevante. Agora, se estamos a falar já porque é que as taxas de juros no Brasil, ou em França, ou em Espanha são diferentes de Portugal, já não vale a pena, porque não é que não seja importante, não é o âmbito da nossa apresentação. E, portanto, só antes de terminar, dizer-vos o local, a partir do Google também, onde vocês podem encontrar muita informação sobre deixa-me cá ver, Google, sobre estas temáticas, obviamente, que é o site do Banco de Portugal. Eu vou compartilhar a tela antes de... Ok, penso que estão a ver. É simples, posso ir diretamente por Banco de Portugal, e aqui está o site do Banco de Portugal, e portanto eu entro diretamente nesse site, que neste caso está um bocadinho demorado, ou então eu ponho, em vez de estar a mostrar o site, que é um site, ponho portal do cliente bancário. E no portal do cliente bancário, que está dentro do site do Banco de Portugal, eu tenho acesso a uma série de informações como depósitos, créditos, pagamentos, serviços. Vão ver aqui funcionamento dos depósitos, dos créditos e até se eu quiser reclamar de algum banco. E esta parte é importante. Nem sempre os bancos se comportam como deve ser. Obviamente, são empresas, todos nós temos queixas variadíssimas e podemos ter queixas de bancos. Quando isso acontece, somos incentivados a reclamar de uma forma clara, honesta, sem sermos incorretos, mas somos incentivados a reclamar até porque é com reclamações que o próprio Banco de Portugal identifica situações que não estão corretas. Portanto, quando alguma coisa não correu bem, nós devemos reclamar. Tendo atenção que às vezes chegamos à conclusão que afinal a culpa era nossa, como por exemplo no home banking. Tiraram o dinheiro da minha conta, o banco não fez nada, nós reclamamos e o Banco de Portugal mostra por A mais B que a culpa foi nossa. Isso acontece, mas devemos reclamar. Está aqui, reclamar de uma instituição, constar o estado de uma reclamação, portanto, então, como é que se reclama? E, portanto, aqui toda a informação que nós podemos ter. Mas há outro portal, também importante, que chama-se o Plano, eu ponho aqui como se fosse do Google, Plano Nacional de Formação Financeira. Plano Nacional de Formação Financeira. Está aqui. É um site que tem... Por acaso aqui deu-me diretamente ao panfleto deles. Eu não queria o panfleto, eu queria mesmo era o site, mas chama-se o Plano Nacional de Formação Financeira, este site onde eles têm várias áreas que dizem como planear orçamento familiar, fazer pagamentos, investir, e explicam, está muito bem explicado, e também podem encontrar simuladores de crédito à habitação, simuladores até de produtos de investimento, como por exemplo depósitos a prazo. Acho que é um bom site para se poder consultar. Ok?
E só para terminar, eu vou deixa-me só pôr aqui aqui. Eu vou lançar aqui uma pequena conjunto de perguntas e os irmãos respondam para nós sabermos qual é o tema melhor para as próximas apresentações. Tem aí na vossa frente e temos vários temas que é créditos e empréstimos bancários, planear o orçamento familiar, poupar e investir, fazer um seguro, conhecer os impostos, prevenir a fraude. Por favor, responda para nós sabermos nas próximas apresentações qual é o tema com mais relevância para vocês. Também vou lançar no chat, enquanto respondem, eu lanço no chat, nós vamos ter mais um quarto de hora de apresentação. Depois, se quiserem responder posteriormente, também podem fazê-lo neste cancel. Vou tirar aqui. Poupar e investir é neste momento a opção com mais pedidos. Tem 42%, a seguir temos com 23% de créditos e empréstimos bancários, depois temos com 18% planear o orçamento familiar, e depois com 6% prevenir a fraude e também 6% conhecer os impostos, 4% fazer um seguro. Portanto, provavelmente vamos voltar a esta temática, mas talvez mais aprofundadamente em depósitos a prazo, mas também noutras situações de o que é que são outras soluções de investimento. Vou terminar a pool. Aí no chat, na conversação, eu também pus estes são os resultados. Eu também pus aí um link, que é o tinycc/literacia, vai-vos dar vai diretamente a um formulário onde tem estes temas e, portanto, quem não tem oportunidade ou quiser dar a outras pessoas, podem responder. Aliás, eu incentivo-vos a que vocês o façam, porque põem lá o vosso e-mail e depois nós podemos manter-vos atualizados em relação a estas temáticas, mandando algum e-mail. Portanto, respondo também a esse formulário, que é idêntico a este que está aqui da literacia financeira, e portanto, podem fazê-lo depois desta apresentação. Há aqui alguém que fala o mapa de responsabilidades. O mapa de responsabilidades do Banco de Portugal, a responsabilidade da acumulação da dependência depois de paga é de quem? É do Banco de Portugal ou da instituição? É da instituição. Mas nós temos que provar à instituição porque é que é da instituição que lá pôs. Mas nós temos que dizer à instituição, saldar o que temos com a instituição e a instituição manda para o Banco de Portugal e tira. A instituição comunica ao Banco de Portugal. Sim, não comunica logo, mas se nós ficamos a dever alguma coisa a um banco, ele dá-nos um prazo e a partir desse prazo eu já não sei quanto é que é, se é um mês, quanto é que é. A partir desse prazo, o banco é obrigado a comunicar ao Banco de Portugal. Chama-se lista de utilizadores de risco. Pode ficar 6 meses sem comunicação. O que é isso sem comunicação? Não há. Os bancos comunicam com a pessoa. Se não comunicou, é porque a pessoa não tem atualizado os seus dados. Vamos terminar só esta parte. Muito obrigado pela vossa participação. Eu passo a palavra ao Presidente Ferreira para a sua mensagem. Depois terminamos com a oração, que será o irmão Cussi Setas. Eu não o vejo aqui, mas eu penso que ele esteja por aí. Fará a última oração. Presidente Ferreira, por favor. Muito obrigado. Queridos irmãos, deixem-me só partilhar aqui. É muito rápido o que eu vou partilhar convosco. Nós é domingo, e são temas, estamos aqui a falar, são importantes, são temas que normalmente encontramos, se calhar mais um dia normal do trabalho e outras coisas, mas de facto o Senhor tem estas temáticas como algo também sagrado e importante. No relatório do Departamento da Auditoria da Igreja deste ano, aliás, do ano passado, que foi publicado este ano, se repararem, há uma coisa interessante que eu acho sempre piada neste relatório que está publicado da Igreja, que diz: a Igreja segue as práticas ensinadas aos seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar as dívidas e economizar para momentos de necessidade.
por isso, queridos irmãos, queria lembrar-vos de que é necessário que nós possamos realmente manter-nos dentro do orçamento, fazermos um orçamento, evitarmos as dívidas. Não quer dizer que nós não possamos ter dívidas, ok, o mínimo possível, e economizar para momentos de necessidade. Isto é aquilo que a Igreja realmente nos incentiva e fala. E eu gostava de terminar apenas com uma parábola. Conseguem ver o meu ecrã? Não sei se estão a conseguir. Sim, ok. Muito rapidamente, toda a gente conhece a parábola dos talentos. O Senhor, ao sair por um tempo, deu a um servo 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Ao que tinha 5, ele negociou, trabalhou e ganhou mais 5. Ao que tinha 2, fez a mesma coisa e ganhou mais 2. Ao que tinha 1, ele enterrou o seu talento. O talento que nós ouvimos e muitas vezes podemos associar a muita coisa. Neste caso eu vou associar àquilo que ele realmente é na parábola, que é uma moeda. E este talento é, de alguma forma, algum capital que o Senhor entregou a cada um dos servos. E o servo tinha enterrou, e quando o Senhor veio, aos outros ficou feliz e disse: bem está, servo bom e fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E ao contrário dos 2 que tinham os 5 e 2 talentos, ao que tinha 1, que atemorizava o escondeu, o Senhor respondeu-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto não espalhei. Por isso, diz aqui no versículo 27 de Mateus 25, Cristo estava a falar, estava na última semana, já estava em Jerusalém, já tinha tido a entrada triunfal, estava na última semana de vida, digamos assim, e ele ensinou isto aos apóstolos. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros. Engraçado aqui a palavra. E quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Então, queridos irmãos, queria apenas dizer-vos com isto, e ao partilhar esta experiência e esta parábola do Salvador Jesus Cristo, dizer-vos que nós possamos realmente viver dentro do nosso orçamento, que possamos evitar as dívidas e possamos poupar alguma coisa. Os bancos muitas vezes são conotados com algumas coisas menos positivas às vezes, e podemos achar que são ou digamos, pessoas, uma instituição que está ali para nos fazer mal ou alguma coisa. Não é verdade, queridos irmãos. Que nós possamos realmente, como aqui diz na parábola, possamos, o pouco que nós conseguimos poupar, que possamos colocar no banco, que possamos encontrar a melhor forma de investimento. A melhor forma de investir é diversificar, pois são outros temas para o futuro, pelo tema que temos aí, depois podemos falar melhor sobre isso, mas queria incentivar a todos que possam fazer deste tema, não um tema financeiro do dinheiro, mas um tema pessoal, um tema espiritual. O Senhor pede-nos para nós estarmos preparados para os tempos difíceis. Sabemos que não estamos a viver dias fáceis. Eu sei que não é fácil hoje em dia poupar. As coisas estão extremamente caras. Mas que nós possamos fazer um esforço para podermos fazer isso. E possamos, de alguma forma, poupar e escolher a melhor forma de investimento e ainda assim recebermos algum retorno em troca. Eu sei que, se assim fizermos, seremos abençoados. E o Senhor promete que, se fizermos as coisas à maneira dele e como ele nos pede para fazer, as bênçãos dele nunca vão falhar e as janelas do céu vão se abrir para nós. Então nunca se esqueçam também de fazer o mais importante, que é pagar o dízimo. E esse é o melhor crédito que possamos fazer e o nosso melhor investimento que podemos fazer. Então preste o meu testemunho, que aquilo que foi falado aqui é extremamente importante, que nós possamos estar cientes do que estas palavrinhas simbolizam, para não sermos enganados e para podermos ter a melhor informação para tomarmos melhores decisões. Que possamos poupar, que possamos pagar o nosso dízimo e que possamos então ser abençoados pelo Senhor e ouvirmos as palavras no fim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Presidente Ferreira, obrigado pelas palavras sábias. Vamos então terminar. Antes da oração, só lembrar todos os irmãos que está a decorrer ainda a inscrição para a Bolsa Benson. Não se esqueçam. E só para dizer que a Bolsa Benson não é para a agricultura. Muitas vezes as pessoas dizem: mas isso é para a agricultura. Não é. São qualquer curso que tenha a ver com alimentação humana. Até inclui a engenharia ambiental, engenharia dos recursos hídricos. Portanto, estão abertas as inscrições. Se tiverem dúvidas, falem com o vosso especialista de bem-estar e autossuficiência da ALA
ou da estaca, eles terão a informação necessária para isso, só para lembrar. Irmão Cussi, penso que esteja online, então faríamos então a última oração e depois terminaríamos. Eu agradeço também ao irmão Leandro, que foi uma ajuda fantástica aqui na gestão aqui destes sons, e obviamente ao irmão e ao Helder e à Cícera Martins, pela ajuda que nos deram. Cussi, por favor. Amém. Obrigado. Esta gravação está disponível no nosso canal de YouTube, Bem-Estar e Autossuficiência Portugal, como aliás estão todas as outras. Daqui a 2 ou 3 dias ela estará. Já sabem. De qualquer forma, eu vou enviar também o link aos especialistas. Podem, se não conseguirem entrar no canal, é canal YouTube, Bem-Estar e Autossuficiência Portugal. Boa semana para todos e muito obrigado.